Enquanto o Ian lutava para provar a inocência do Fábio, já existia um trabalho paralelo, pensando assim que inocentagem a gente entra em ação de indenização? Já é um trabalho paralelo isso? Ou tem que de fato esperar mesmo para dar sequência, para dar início ali? Na esfera, nesse caso, né, são perguntas bem capciosas. Nesse caso, a gente precisava esperar encerrar. Porque nós acreditamos ali no cliente, é a verdade que ele nos passa, é a verdade que a gente acredita. Sim. Por isso que é muito importante esse trabalho, sentar, olhar, conversar e falar, olha... Você fez pra mim. o BO, tá então, certo assim, ou errado? Tá certo, se tá errado, a gente vê de outras maneiras, né? Então, para este caso, responsabilizar o Estado por um erro no judiciário, precisava que cumprisse ali as formalidades do processo para ele poder falar assim, olha, de fato ele é inocente, porque senão eu vou sem nenhum tipo de prova. Pode então, Não, eu nem falo de você já entrar, obviamente que não dá para fazer, mas eu digo, já se arquitetava, né? Falou, beleza, sendo inocente. Eu acho que é inerente a qualquer advogado se deparar com uma situação onde você observa que, olha, eu sei que pela questão de prioridade eu preciso trabalhar imediatamente a liberdade do Fábio. Depois nós vamos trabalhar aí para demonstrar a inocência dele. Mas eu sei que também vai chegar o momento em que nós vamos entrar com um pedido de indenização. Toda certeza. Sim. Então, eu acho que é inerente à condição de advogado. A gente já tem essa visão. E a gente quis ter a sensibilidade de esperar a família se recuperar daquele trauma. Porque depois eu tive que sentar com eles, escutar da boca deles. Eu já tinha o processo crime na mão, eu já tinha o que eu e a doutoria nós havíamos conversado, mas eu precisava olhar para o Fábio e falar, olha, o que isso te causou? O que causou para sua filha? Qual o caminho que eu vou seguir? Como isso te fez mal, entendeu? Então, você reviver aquilo, pôr o dedo na ferida da pessoa. Então, a gente tem que ter... É complicado demais. Essa sensibilidade. Mas, como a doutora Ian falou, até minha irmã brinca que ela fala que eu estou 24 horas atenta, que eu tenho a manter. No final de semana, eu estava conversando com um vizinho da minha avó e ele falou um negócio, eu fiquei prestando atenção e eu levantei. E ela cutucou uma prima minha que estava do lado e falou, olha, não aguenta. É porque, realmente, essa coisa é o impulso que parece que... Quem gosta muito do que faz? Eu, por exemplo, gosto muito do que eu faço. Sim. Então, é um impulso que você já pensa, deu errado nisso, vai dar errado nisso. E eu perguntei para esse colega que eu estava conversando, já tentou tal coisa? Já tentou tal coisa? Pode querer. Então, você vai começando a fazer ligações que... E não é assim, não, você estava pensando já pela questão... Do que poderia vir de financeiro para eles. Não, até porque a gente já tem uma ideia de como que é o dano moral. Mas essa fala daquela, por exemplo, eu não acredito na justiça. Pode crer. Você poder olhar para a pessoa depois e falar, olha... Agora você pode acreditar. Lá foi uma falha, né? Conseguiu a soltura. Agora, você pode acreditar que a gente conseguiu aqui o dano moral. Ainda que não foi em primeira instância o que a gente queria, mas foi um prazer. Eu fiquei mais ansiosa para contar para eles que tinha ganhado em primeira instância. Assim. É um prazer inenarrável. Você falar para a pessoa, olha, deu tudo errado até agora, mas pelo menos, mais ou menos certo deu. Mas, Aline, mas aí deve ter muito caso que a galera, de fato, tem esse pensamento de não acreditar na justiça e não vai ir para a parte moral, de fato... Não vai para danos morais? Tem. Muito caso. Larga a mão. Tipo, eu tô inocente. Já nos livramos já desse problema, deixa pra lá muito e tal. isso. Até eu falo assim, nem só pela questão do Estado em si, né? Porque o dano moral, em todas as nossas relações, a gente pode ter. Eu e a doutoria, nós estamos com um caso que é de uma pessoa que eu conheço e ela postou um story com uma opinião política recentemente e um desconhecido falou palavras assim... Não, foi um absurdo. E eu vi na hora, ela compartilhou, ela não respondeu nada para ele. E imediatamente eu mandei mensagem para o Ian. E o Ian já orientou o procedimento. Para seguir, pode querer. A parte criminal. A parte criminal. Né? Por isso que eu falo que parcerias valem muito a pena. Pô, parceria top, hein, cara? Parcerias valem muito a pena. Porque... No momento, como é uma pessoa que eu conheço e eu tenho, né, um grau de intimidade, você fica mais sensibilizado e não consegue racionalizar. Então, eu mandei mensagem para ele, ele falou, olha, tem que fazer isso, isso, isso e isso. E aí, depois, quando está tudo mais tranquilo, a gente faz a parte do dano moral. Aí, ainda que os xingamentos tenham sido só entre ela e ele, ainda assim... aquilo gera uma bala para a pessoa fica pensando... porque foram vários xingamentos. Então, cabe ali um dano moral. Mas... Por questão de política, não? Questão de política. É uma delícia isso de política. Não tem eleitor, mas tem fã, né? Questão de política. Então, a gente consegue trabalhar. E
eu tenho alguns conhecidos que estão no início da advocacia e me perguntam, como que a gente faz? Porque realmente não dá para você atuar em tudo. Senão você não consegue ser bom em nada. Quem faz tudo não faz nada. Então você não consegue ser bom em nada, né? Sim. Então a parceria, ela te ajuda no início da carreira, por exemplo, a abrir o leque. Todo mundo fala, direito é um leque de opções. Só que se você começar a sua carreira só dando tiro no escuro, ingressando com a ação que você não tem certeza, você não sabe como é que faz aquela ação, porque tudo é um rito. O rito da civil é um, da trabalhista é outro, Sim. da criminal é outro. Sim. Então, tem os determinados códigos. Então, por que não, no início da parceria, não se investir... Perdão, no início da advocacia, não se investir em parcerias? Sim. Porque você consegue abrir o leque. Boa. Você vai oferece, trocar conhecimento. E você oferece para aquele cliente que chega até você um serviço com uma excelência. Sim. Porque Com certeza. a pessoa procurou a doutora Aline. Existe ali uma questão civil, uma vertente civil, mas ela pode se desdobrar também em uma outra área. Sim. Pode ser que ela ofereça, que ela resolva falar assim, olha, não, eu vou fazer tudo isso aqui para você. E, de repente, uma das áreas onde ela não tinha tanta experiência não teve êxito. E esse cliente não sai tão satisfeito. Vai fazer de qualquer jeito, entre aspas. É que assim, quando você já está habituado a fazer aquilo, você tem uma série de coisas que você já tem um status. Claro, vai exigir estudo, porque cada caso é um caso, mas tem algumas vertentes ali que você consegue seguir. Sim. E aí, se dá para a pessoa, dá na mão da pessoa que já está habituada a isso, a chance do êxito é muito maior. Muito maior. Muito maior. Mesmo dentro de uma área específica, como o criminal, por exemplo, existem questões mais específicas ainda, né? Então, eu, por exemplo, nunca atuei e nunca estudei sobre processos, mais a fundo, sobre processos de violência sexual, estupro, né? Esse tipo de situação. Eu nunca atuei e não me sentiria preparado para atuar por uma questão técnica. Sim. Existem situações que acontecem dentro desse tipo de processo que, digamos, às vezes uma criança foi vítima de um crime desse, Cara, ela vai ter que passar eventualmente aí por um assistente social, um psicólogo e tudo mais. Então, o profissional que está defendendo o cara que está sendo acusado ou a pessoa que está sendo acusada desse crime tem que conhecer esse tipo de procedimento, tem que conhecer um pouco ali da psicologia, Sim. tem que conhecer Imagina a cabeça, certas questões que eu não me sinto preparado. Sim. Então, eu sou sincero em dizer, se a pessoa me procurar hoje, o que eu tenho que fazer? Indicação de um colega que eu sei que vai ser competente para apresentar essa defesa para essa pessoa, para atuar nesse caso. Então, isso porque eu sou criminalista, né? Eu tenho atuação na maioria aí das questões criminais, mas também dentro da minha própria área tem coisas que eu ainda não domina. fiz. Exato.